Entendi. Entendi. Qual a probabilidade, cara, disso acontecer no Brasil? Um sistema se transformar num sistema monárquico? Olha, falar em probabilidade é sempre muito difícil, né? Que eu vou dar uma aí de... Qual o cenário que teria que acontecer? Uma crise, um ato grande de corrupção para que pudesse esse tema vir à tona e isso... Não, na verdade, isso já acontece, né? Desde 2015, que a causa monárquica ela teve um levante grande, justamente pelos escândalos de corrupção no governo petista. E agora eu acho que isso Você acha que isso deu um boom no tema? Porque fez a população cada vez mais cair no entendimento de que o presidencialismo ele é errado. A gente não pode concentrar poder no executivo. Essa experiência de concentração de poder, ela deu errado a história inteira da humanidade. Isso desde a Grécia Antiga. Se você comparar Atenas com Esparta, Atenas tinha um tirano que concentrava poder. Em Esparta havia 2 tiranos, um que era responsável pelos assuntos externos, outro pela administração. Claro que a gente está falando de Idade Antiga, então são conceitos de democracia diferentes. Esparta conseguiu mais estabilidade que Atenas. E se a gente for para uma era moderna, os países que dividem o executivo, ou seja, que o executivo ele tem um chefe de Estado e um chefe de governo em pessoas distintas, com legitimidades distintas, esses países são muito mais estáveis. Vamos lá, índice de democracia. Dos 10 países mais democráticos do mundo, quantos adotam o presidencialismo? Nenhum. Índice de democracia. Os países mais democráticos, quantos adotam o presidencialismo? Nenhum. Índice de percepção da corrupção. Dos 10 países mais honestos do mundo, quantos adotam o presidencialismo? Nenhum. Índice de desenvolvimento humano. Dos países mais desenvolvidos do mundo, quantos adotam o presidencialismo? Nenhum. Agora, se você for para o lado oposto, quantos dos países mais ditatoriais, quantos adotam o presidencialismo ou semipresidencialismo? Eu acho que dá em torno de 8 a 9. Dos mais corruptos, 8 a 9. Dos mais subdesenvolvidos, mas também varia nisso, de 8 a 9. Então, eu pergunto, deixo aí para a audiência, o presidencialismo, ele deu certo no mundo? Entendi. Eu não sou especialista da área, até para questionar os números. Eu também não sou, não. Eu dou as minhas cabeçadas. Para nossa audiência, se existir alguma incoerência no que ele está falando, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer questão depois que você responda lá. Pode deixar. Ou a gente marcar até um segundo podcast. Já estou sendo convidado para o segundo? Já está sendo convidado. Se esse debate aqui der polêmica lá, der repercussão, as pessoas quiserem saber mais, eu faço questão de te chamar novamente para você estar tirando a dúvida. A sua pergunta. Sim. E agora a gente vê isso agravado, que é o STF, ele assumindo funções e assumindo julgamentos que são completamente atípicos, né? Então, quem nos defenderia de uma ditadura do judiciário? Fica aí também a reflexão. Isso é uma responsabilidade do Senado, né? Mas você sabe que é mais complexo. Na vida real funciona? É mais complexo. A gente vê o STF fazendo coisas arbitrárias hoje, entendeu? Na Constituição de 1824, o monarca poderia afastar um juiz, incluindo o ministro da Suprema Corte. Não sei se isso chegou a acontecer, mas ele poderia. Então, só essa possibilidade de você ter uma renovação mais facilitada do STF, com certeza faria com que alguns ministros pensassem nas suas decisões. Como seria esse julgamento de afastar um juiz? Ele analisaria ali pessoalmente aquilo ali com a comissão e falar assim, cara, esse juiz não está dentro dos padrões. Não, primeiro assim, teria que se oferecer uma denúncia. Na época do Império, você não tinha um CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Hoje a gente teria. Mas, a princípio, você seria oferecido uma denúncia à chefia de Estado. A chefia de Estado, em comunhão com o Conselho de Estado, tomaria essa decisão. Mas lembrando que o juiz ou o ministro da Suprema Corte, ele teria o direito à ampla defesa e ao contraditório. Mas não é uma decisão que o monarca tomaria sozinho. Ele tomaria com um colegiado, escutando o Conselho de Estado. Entendi. Eu sou contra, cara, algumas arbitrariedades que os ministros têm feito, mas eu também não sou a favor de nenhuma pauta intervencionista. Eu acho que tem que ser feito tudo dentro do sistema democrático, dentro da lei, direitinho. Só que é complicado no Brasil, irmão. Mas por que o monarca não seria democrático? Não, eu não estou questionando
o sistema monárquico, não. Eu estou falando só o sistema atual, a minha opinião com relação a tudo que vem acontecendo. Teria que passar pelo... O sistema monárquico, eu não estou nem... prefiro não opinar porque eu não conheço. Entendi. Entendeu? Então eu não quero falar nenhuma besteira de se é certo ou errado, eu não quero expressar minha opinião. Eu quero que minha audiência conheça esse sistema. Eu vejo você falando nas suas redes constantemente sobre isso e eu queria trazer esse tema para a gente poder abordar um pouquinho mais, entender... Porque, assim, eu não vejo uma divulgação em grande escala sobre o tema. Entendeu? Da monarquia? Da monarquia. Eu não vejo. Principalmente hoje na internet 3.0, onde só te mostra aquilo que você procura, né? A internet hoje, se você pesquisar sobre bandeira, ele só vai te mandar anúncio de bandeira, as coisas de bandeira. Então, acho que por eu nunca procurar sobre esse tema nas redes sociais, no YouTube, tudo, não aparece para mim esses conteúdos. Né? Por isso a intenção nossa de trazer você aqui para trazer um pouco à tona esse assunto que eu vejo que está crescendo, tudo. Eu tenho amigos que são monarquistas, conversam comigo. Miqués, eu falei, né? Aliás, um abraço para o Miqués. Miqués está devendo a gente aí um segundo podcast. Miqués, nosso parceiro, está sempre com a gente aqui. Vai voltar para a Polícia Militar. Pegadaço de trabalho. Eu creio, meu irmão. Tomara. Entendeu? E, Miquel, a gente espera aí, meu irmão. Convite não falta, todo dia te ligo. Mas é isso, cara. Eu separei, assim, alguns temas aqui que eu vi relacionados ao assunto. Por exemplo, na década de 90, a população votou contra a monarquia num plebiscito. Sim, em 93, 1993. No plebiscito, né? Por que ficar insistindo, cara? Na época, só 10% votaram na monarquia. Foram 13, se não me engano. 13, né? 13. Isso. Bom, primeiro é o seguinte, vamos um pouco para o passado. Até 1987, que foi quando começou a Assembleia Nacional Constituinte, era proibida a organização monárquica no Brasil. Ou seja, várias correntes políticas tinham abertura, menos os monarquistas. Então a gente já passou aí 100 anos calados. Ainda falando desse plebiscito, a promessa do Marechal Deodoro da Fonseca é que ele seria realizado, sabe quando? Em 1900. Ou seja, o plebiscito ele foi realizado com 100 anos de atraso. Então, 1990, 90 anos aí. Deveria ser realizado em 1900. Sim, sim. Entendeu? Que foi após o golpe republicano, que eles alegaram, quem tomou o poder à força, que se faria um plebiscito para que a população pudesse escolher. Que se fosse feito em 1900, teria tido... Era uma outra cultura, era uma outra cultura, né? Havia partido republicano na época do Império. Ele tinha 2 deputados. Era nanico, não tinha força. Então o que aconteceu? 100 anos depois, houve uma perseguição muito grande à monarquia, até a própria cultura do povo brasileiro. Então você passou 100 anos de uma doutrinação ridicularizando a monarquia, proibindo a monarquia, e na época do plebiscito ainda se boicotou a monarquia. Os príncipes, por exemplo, não puderam aparecer na televisão. O plebiscito ele seria no 7 de setembro, ele foi antecipado para o dia 21 de abril. Se a gente colocar aí na questão psicológica, 21 de abril se comemora a Tiradentes, que é uma data eminentemente republicana. E no 7 de setembro, a gente comemora a nossa liberdade, que é uma data eminentemente monárquica. Então você já teve essa mudança, tanto para o efeito psicológico, tanto como, por exemplo, para você ceifar os monarquistas. Porque você acha que isso tudo foi arquitetado, então? Tudo isso foi arquitetado. Inclusive a própria cédula, ela foi feita de uma maneira, pena que aqui a gente não teria como mostrar, você colocava de um lado a coluna, forma de governo, monarquia e república, e do outro, sistema, parlamentarismo e presidencialismo. Então muita gente se induziu ao erro de ter votado equivocadamente numa monarquia presidencialista, já que o sistema presidencialista, ele só é admitido na forma republicana. Não fizeram uma cédula de fácil entendimento para a população, entendeu? Então houve, na verdade, um grande desequilíbrio de forças, que ainda existe, né? Hoje o republicanismo ele conta com verba pública, cifras gordas. Nós monarquistas não temos isso, mas hoje nós temos a rede social para poder divulgar, então é uma forma da gente bypassar aquela grande mídia tradicional que divulga assuntos que é do seu interesse. E a gente está vendo o seguinte, que a decisão de 90, ela foi uma decisão daquela população. Será que hoje a população atual, ela entende que aquela decisão foi correta? Ou será que a gente está sempre preso a essa decisão, né?
Então a gente vê um crescimento espontâneo da causa monárquica e se a população atual entender que é momento de se refletir sobre a estrutura e forma de governo do Brasil, não vejo motivo para a gente cercear o direito dessa população.